Olá, povo de Deus! Sejam bem-vindos ao canal Igreja Fora do Templo. Espero que essa mensagem vá de encontro ao seu coração e que você seja abençoado grandemente. Queridos, foi C.S. Lewis quem disse que o cristão precisa ser mais lembrado do que instruído. E eu concordo com ele. E a minha mensagem de hoje não tem pretensão de instruir. A pretensão é de relembrar vocês. Eu quero relembrar vocês de algumas verdades das quais eu sei que vocês sabem. Não acho que vou falar nada novo, mas é importante. A palavra de Deus, ela tem esse papel de nos lembrar de verdades, de marcos antigos, valores que a gente não pode esquecer. E possivelmente você que acompanha as redes sociais da nossa igreja, talvez a coisa que mais te interessou no tema que nós vamos abordar hoje seja uma palavra que está no tema, e a palavra é vencendo. Talvez esse é o gatilho que te trouxe para cá, vencendo. Pastor Ebi, eu quero vencer a ansiedade, e eu quero te ajudar a vencer a ansiedade. Eu quero que você me escute na perspectiva de quem está escutando alguém que enfrentou a ansiedade. Eu enfrentei a ansiedade, eu sei o que é a ansiedade, e eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Então hoje eu quero falar aqui de 3 verdades que eu vou discorrer aqui sobre esse tema. E a primeira verdade que eu quero discorrer nessa noite é que a ansiedade, ela é um problema holístico, e eu vou te explicar o que significa essa palavra holístico. Holístico é inteiro, integral. Na teologia a gente entende que o homem, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita em um corpo. E a ansiedade é algo que toca essas 3 áreas do homem por inteiro. E eu quero começar por aqui para que você entenda uma coisa. Existem 2 tipos de tratamentos para a ansiedade. Um tratamento que nós chamamos de tratamento medicamentoso, e o outro tipo de tratamento que é comportamental. Então, se tem alguém entre nós aqui que está enfrentando ansiedade, um transtorno de ansiedade, e está sendo medicado, a minha orientação é que você não pare seu tratamento. Preste atenção. Vou falar isso com muita calma. Se você está enfrentando um transtorno de ansiedade e você foi medicado, você está num processo de tratamento medicamentoso, a minha orientação é não pare seu tratamento. Continue seu tratamento. E os próprios profissionais da área, psicólogos, em especial os psiquiatras, porque eles que medicam quem tem esses transtornos, eles dizem que o tratamento medicamentoso não substitui o tratamento comportamental. E aonde eu vou discorrer aqui é meu campo de atuação. Então eu quero falar da ansiedade a partir da teologia, da espiritualidade, a partir do evangelho, entendendo que uma coisa não anula a outra coisa. A segunda coisa que eu quero falar nessa noite, e a minha mensagem vai ser muito objetiva, e talvez isso vai assustar quando eu falar para vocês, e por favor não saia sem que eu termine de argumentar a tese que eu vou levantar aqui. Eu quero falar o segundo ponto da minha mensagem, e o segundo ponto é a ansiedade como providência divina. E aí assusta, não assusta? Porque você pode pensar assim: pastor, então quer dizer que a ansiedade que eu tenho, isso vem de Deus, pastor? Providência de Deus. Calma, você vai entender. Olhe para o telão e vamos ler alguns textos da Bíblia. Eu quero ler Mateus 6:25, diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu quero ler o segundo texto, Mateus 6:28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Lucas 12:26. Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras?
E Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu sei que vocês são observadores, e vocês perceberam algo nesses textos, não perceberam? Curiosamente, intrigantemente, todas as passagens na Bíblia que falam de ansiedade, no mesmo texto, no seu contexto, aparece um verbo, e o verbo é andar. Então eu quero que você entenda que o problema não é a ansiedade, o problema é andar. Como assim, Ribinha? Vou te explicar. O problema não é a ansiedade em si mesma, o problema é andar ansioso. Há algum problema em alguém dormir, gente? Há algum problema? Mas há um problema em alguém andar dormindo? Tem gente que parece que anda assim dormindo, né? Meio desatento. Aí é um problema. Se você conhece alguém que anda meio assim, no mundo da lua, dormindo, é um problema. Dormir não é problema, mas andar dormindo é, viver dormindo é. O que nós precisamos entender é que nosso corpo, ele tem hormônios. Melatonina é o hormônio do sono, testosterona, o hormônio da sexualidade, serotonina, o famoso hormônio da alegria, e o hormônio do qual eu quero falar, que é cortisol, que é o hormônio que dispara a ansiedade em você. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas quem fez você foi Deus, não foi o diabo. Quem sabia disso? Então quem foi que colocou esses hormônios dentro de você? Foi Deus ou o diabo? Foi Deus. Então se Deus fez você e Deus colocou esses hormônios em você, então quem foi que fez cortisol? Deus. Eu vou te mostrar aqui que a ansiedade é o mecanismo de defesa. E olha como é interessante. Eu tive uma experiência, e foi uma experiência que me ensinou. Eu viajei um dia para a Imperatriz sozinho, e eu acabei dormindo no volante do carro. E eu acordei a alguns metros de uma carreta. Era uma reta, eu deduzo que o carreteiro me viu cortando faixa, pensou assim, está dormindo, ligou o pisca-alerta dele, o carro dele já estava praticamente parado, e buzinando, graças a Deus eu acordei, puxei o volante do carro, o carro quase virava, capotava, encostei o carro, isso era umas 3h30, 4 no máximo da tarde. Gente, eu preguei na igreja esse dia, saí para jantar, conversei com um monte de gente, fui dormir, estou no quarto do hotel, 2h30, pupila dilatada, não tinha que fizesse eu dormir. O que aconteceu naquela hora? Cortisol foi lá para cima, mecanismo de defesa, que a ansiedade disparou. Quando você vai atravessar uma rua, pressupõe-se que você está em perigo. Então, como você está em perigo, o teu sistema entende assim, eu preciso de agilidade aqui. Aí você dispara a ansiedade. Logo, a ansiedade é um mecanismo de defesa no homem, providenciado por Deus. Mas aí entra o terceiro ponto, que é onde eu quero estacionar um pouquinho mais e ficar conversando com vocês aqui. Eu quero falar sobre o lado terapêutico do Evangelho. Todos nós sabemos o lado salvífico do Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho salva o homem da condenação eterna. No entanto, existe um caráter terapêutico do Evangelho, onde eu quero me deter aqui e explicar para você. E aí eu faço 3 perguntas nesse tópico aqui. A primeira pergunta que eu faço é: qual é o gatilho que dispara a ansiedade? O que vocês acham? Ah, pastor, é a preocupação pelo futuro e tal. Não, esse é um galho, mas assim, o útero que pare todas as outras reações não é esse. O gatilho é disparado pela insegurança. Por isso que a melhor coisa que você pode fazer com alguém que está tendo um transtorno de ansiedade, a melhor coisa que você pode fazer é dar um abraço a essa pessoa
e dizer: eu estou aqui. Não tente dar nenhuma lição de moral, tenha fé, pense positivo, não vai adiantar nada. Porque a pessoa ansiosa, ela está tomada de insegurança, está completamente possuída de insegurança, e ela precisa de alguma coisa para se sentir segura. Meu Deus, eu tive o cuidado de pesquisar o que os profissionais da alma humana dizem, e olha como é que eles definem ansiedade. Não transtorno de ansiedade, ansiedade. Como que eles definem? Eles definem assim: que a ansiedade é um dispositivo de defesa que nos prepara para fugir de um lugar perigoso para um lugar seguro. Eu vou repetir. Ansiedade é um dispositivo de defesa que nos prepara para fugir de um lugar perigoso para um lugar seguro. Aí eu quero ler alguns textos contigo, olhe para cá. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele quem? Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 11:28, vinde a mim, o próprio Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tem versões que dizem ansiosos, e eu vos aliviarei. E por último, o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O que os profissionais da alma, do comportamento, do comportamento humano dizem que é ansiedade? Ansiedade é um mecanismo de defesa que nos prepara para fugir de um lugar perigoso para um lugar seguro. Olhe para esses textos aí. Onde é que esses textos nos mandam parar? Estacionar e ficar e aquietar? Aonde? Em Deus. Porque, segundo o Evangelho, não tem um lugar mais seguro do que Deus. Não tem um lugar para você se sentir mais protegido do que no colo de um Deus que é Abba, que é Pai. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, e eu não temerei por uma razão, porque tu, Deus, Pai, está comigo. É por isso que eu não temo. Então a ansiedade, ela pressupõe que o homem está inseguro, ele está em perigo, e ele precisa de um lugar seguro. Que lugar seguro é esse? Deus. Por isso que as passagens bíblicas vão dizer: levem a Deus as vossas ansiedades, transformem em súplicas, transformem em orações diante de Deus. Existe uma música, eu acho que é da Laura Sogueles, que diz assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Eu quero dizer para você que Deus nunca desampara os seus. E você está seguro em Deus, está seguro nele. A segunda pergunta que eu faço nesse tópico é: de onde vem nosso desejo latente de ser aceito? A gente quer ser aceito, já percebeu? Notado, percebido, se possível até celebrado. De onde vem esse desejo que nós temos de sermos aceitos nos grupos, na sociedade? De onde nasce isso? Eu vou te dizer de onde nasce. Eu vi uma frase, foi um aluno meu da minha mentoria de pregadores que me mandou essa frase. Eu amei essa frase. Ela diz assim: é leve quando você não precisa provar nada a ninguém. Só o Evangelho vai resolver isso na sua vida. Só o Evangelho vai fazer você viver num nível onde você não precisará provar mais nada para ninguém, porque você não precisará mais ser aceito, porque você foi aceito por um Deus Pai. Você foi completamente cheio, preenchido. Billy Graham dizia: a ansiedade
é o resultado natural quando nossas esperanças estão centradas em alguma coisa, menos em Deus. Complete-se em Deus. Complete-se em Deus. Aí você encontrará descanso para a sua alma. Sabe quando é que você está pronto para correr atrás dos teus sonhos? Quando você não precisa deles para estar completo. Eu vou repetir. Quando é que você estará pronto para correr atrás dos teus sonhos? Quando você não precisar deles para estar completo. Tem 4 dias, minha esposa me fez uma pergunta, só nós dois deitados, as crianças estavam dormindo, e ela disse: Ribinha, qual é o teu sonho? Eu disse: olha, você me fez uma pergunta num bom momento. E eu falei para ela qual era o meu sonho. Mas a pergunta dela foi muito importante para mim, porque eu percebi algo, que todos os sonhos dos quais eu tenho, não é um, talvez eu tenha um grande sonho, mas eu tenho vários sonhos. Mas essa pergunta de Ayla foi fundamental para eu perceber uma coisa: os sonhos dos quais eu tenho, nenhum deles me completa. Nenhum deles me completa. Eu sou pastor, eu aconselho pessoas, aqui por onde eu vou pregando, e todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, quem já recebeu um aconselhamento meu sabe, eu sempre pergunto para a pessoa: como é que você está? E é comum eu ouvir das pessoas a seguinte resposta: pastor, agora eu estou bem, porque as coisas estão começando a dar certo. E essa resposta me preocupa demais. Pastor, agora eu estou bem. Por quê? Porque as coisas começaram a dar certo. Eu estou me sentindo seguro, pastor, porque as coisas estão dando certo. Mas eu quero te dizer que esta segurança é falsa, ilusória, utópica, irreal. Esta não é a segurança da qual eu vim pregar. Eu vim pregar uma segurança que brota do Evangelho de Jesus Cristo. Uma segurança que diz para você que ainda que tudo dê errado, porque esse tipo de segurança que eu estou falando aqui não te afirma que tudo vai dar certo, mas ainda que tudo dê errado, você está pleno, você está completo. Como assim, pastor? Aí eu sempre vou recorrer a um exemplo, uma ilustração. Eu vou usar 2 exemplos. Um exemplo desse livro, que eu tenho relido na verdade, e um exemplo de um garoto, cujo testemunho mexeu muito comigo. Esse garoto era sobrinho de Danilo, nosso irmão aqui. O nome dele era David, menino lindo. Eu tive o privilégio de falar com ele assim, muito ligeiramente, uma chamada de vídeo no WhatsApp. Acho que foi até aqui nessa salinha. Fizemos uma chamada e David tinha 13 anos de idade. E David, infelizmente, teve câncer. E o câncer foi muito agressivo nele, espalhou por todo o corpo. E eu liguei para a mãe dele, né? Infelizmente ele faleceu. E essa semana eu liguei para a mãe dele para dar uma palavra de consolo e tudo. E quando eu terminei de dar a palavra, ela agradeceu, disse: pastor, muito obrigado, eu quero um dia ir na igreja e tudo. Mas ela disse assim para mim: pastor, o senhor tem 5 minutinhos para mim? Eu disse: claro, minha filha. Ela disse: agora eu quero lhe contar o que eu vivi com meu filho. Aí, irmão, eu liguei para ministrar na vida dela e eu descobri que foi ela que ministrou na minha. Ministrado fui eu através dela, Maguinho. Ela disse assim para mim: pastor, nesse período todo que meu filho esteve doente, eu nunca vi meu filho reclamando. Esse menino nunca nem perguntou assim para mim: mãe, por que eu estou doente? Pelo contrário, pastor, um dia ele me viu chorando e ele me chamou e disse: mãe, não faça isso, mãe, eu não gosto de ver a senhora assim, é pior para mim. Vamos combinar o seguinte: olha, se Deus quiser me levar, Ele vai me levar, mãe, não tem jeito. Agora vamos combinar uma coisa, vamos ser felizes então. Aí ela evitava muito chorar na frente dele. E ela disse que teve um dia especial que ele ficou muito mal, ele teve uma parada cardíaca e ele entrou num processo de falência. Só que ele tinha já conquistado todos os médicos, os enfermeiros, todo mundo amava ele no hospital. Ele orava por todo mundo do hospital. E um dia ele entrou num processo já de falência. Os médicos chamaram e disseram: mãe, infelizmente a gente não pode fazer mais nada, o câncer está espalhado no corpo dele inteiro.
tudo o que a gente podia ter feito, fizemos. E agora o protocolo, o procedimento médico é deixar que a natureza faça seu papel. Ou seja, ele está morrendo, ele vai morrer. Só que eles amavam tanto o garoto que eles prepararam uma dose de morfina muito alta, porque a previsão é que ele morresse assim de forma muito dolorosa. E aí, então ele desacorda e ele fica ali, né, entrando no processo de morte já. E ela disse: pastor, e eu fiquei do lado dele, pastor. Eu clamava, eu dizia: David, volta, meu filho. E ela orando, clamando, pedindo a Deus: Senhor, eu não estou preparada, eu não estou pronta. E tudo. 5 horas fazendo isso. Ela disse que a mãe dela, portanto, vó do menino, veio no ouvido do garoto e disse assim: faz um carinhozinho nele, e disse: meu filho, David, volta. E ele voltou. Imagina, foi aquela alegria, chama médico e vê pulso, vê batimento cardíaco e tal, e faz todo o procedimento de novo e tudo. E ele melhorou e ele ficou 1 semana ainda vivo. 1 semana depois desse fato. E aí um dia ela me disse: pastor, eu conversando com ele, eu disse: David, eu fiquei 5 horas te chamando, chorando, clamando, e tu não veio. Minha mãe veio, só falando no teu ouvido, tu voltou? Aí ele disse: mãe, desculpa, mas eu ouvi a sua voz. Eu sei até o que a senhora orou. E ele falou tudinho. Eu sei, eu ouvia tudo. Só que, mãe, eu não conseguia voltar. Agora, mãe, eu vou lhe fazer um pedido. O que é, meu filho? Quando eu dormir de novo, não me acorda. Ela disse: como assim, meu filho? Não, eu não aceito. Toda vez que você dormir eu vou te acordar. Ele disse: mãe, a senhora não sabe o que é bom. Meu Deus, que serenidade é essa de um menino de 13 anos? Que segurança é essa? Dinheiro não pode dar essa segurança. Fama não pode dar. Terapia nenhuma pode. Essa é uma segurança que só brota de quem recebeu o Evangelho no seu coração. Essa criança tinha Jesus no seu coração. Por isso enfrentou com sobriedade o momento mais difícil para os humanos. Estou contando a história de um menino. Danilo, por gentileza, você pode fazer assim com a mão para a igreja? Sobrinho do Danilo aqui. Essa história tem o quê? Tem um mês? Fez 1 mês ontem, né? 1 mês. 1 mês que esse menino já está na eternidade, desfrutando daquilo que Deus preparou para ele antes da fundação do mundo. David é um escolhido de Deus. Aleluia! Agora eu quero ler esse texto aqui. Brennan Manning é um dos meus escritores preferidos. E a história é um pouquinho longa, eu vou dar um pano de fundo e ler só um recortezinho aqui para ti. Brennan Manning, ele foi padre, quase padre na verdade, quase ordenado padre, virou alcoólatra, e aí ele se tornou depois um pastor. É uma história muito interessante a história dele. E Brennan Manning, ele gostava de visitar leprosários. Ele amava servir, visitar leprosários. Você nunca entrou num leprosário? Eu também nunca entrei num leprosário. E ele descreve que o leprosário é um lugar literalmente de pessoas completamente isoladas. E lá ele conhece uma jovem de 37 anos. Ele disse que ela era linda, muito linda. Só que ela contraiu lepra. Ela não tinha mais o nariz, ela não tinha mais as orelhas. O marido dela abandonou e pediu para os 2 filhos nunca visitar a mãe. E ela ficou literalmente sozinha naquele leprosário. E o Brennan frequentava, pregava, ia consolar, acalentar as pessoas com a palavra de Deus. E um dia, olha o que aconteceu. A história foi assim: ele estava passando no corredor, um enfermeiro disse, ou o médico disse: Brennan, pastor Brennan, vem cá. A Yolanda está morrendo. Ore por ela. E ele foi. E aí ele descreve a cena. É assim:
ungi Yolanda com o óleo e orei com ela. Quando me virei para tampar de novo o frasco de óleo, o quarto se encheu de uma luz brilhante. Estava chovendo quando eu entrei, nem levantei a cabeça para ver, mas disse: obrigado, Abba, pela luz do sol, aposto que vai animá-la. Quando me voltei para olhar de novo para Yolanda, e se eu vivesse até meus 300 anos, nunca encontraria palavras para descrever o que vi. O rosto dela parecia uma explosão solar sobre as montanhas, como 1000 raios de sol sendo lançados de seu rosto, literalmente tão brilhante que tive de proteger meus olhos. Eu disse: Yolanda, você parece muito feliz. Com seu leve sotaque mexicano, ela disse: ah, pastor, estou tão feliz. Então lhe perguntei: você pode me dizer por que está tão feliz? Ela disse: sim, o Abba de Jesus acabou de me dizer que quer me levar para casa hoje. Lembro-me vividamente das lágrimas quentes que começaram a rolar sobre minhas faces. Depois de uma longa pausa, simplesmente perguntei o que Abba de Jesus dissera. E Yolanda disse: escuta, levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim. Para ti o inverno já passou, não mais haverá neve, as flores florescem na terra. Chegou o tempo de jubilosas canções, o canto da rola está se ouvindo em nosso campo. Levanta, minha amada, minha Yolanda, vem a mim, deixe-me ver seu rosto e deixe-me ouvir sua voz, pois sua voz é doce e seu rosto é formoso. Levanta, minha amada, formosa minha, vem a mim. Por favor, olhe para mim. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou recitando. Essa é uma passagem de Cantares. Só que aí, surpreendentemente, olha o que acontece. 6 horas mais tarde, seu pequeno corpo leproso foi absorvido no amor furioso de seu Abba. Mais tarde, naquele mesmo dia, descobri com a equipe de funcionários que Yolanda era analfabeta. Jamais lerá a Bíblia, nem nenhum outro livro em toda a sua vida. Certamente, nunca repeti aquelas palavras a ela em nenhuma de minhas visitas. Fiquei, como dizem, abismado. Presta atenção. Existe uma passagem em Cantares, que nós lemos essa passagem pensando que é Salomão e a Sunamita. Só que é um texto poético falando de Cristo e sua igreja. E ela ouviu Jesus recitar essa passagem, só que ela nunca tinha lido. Ela nunca tinha lido. Eu peço a Deus que me dê essa paz que excede todo entendimento, que possui Yolanda, que possui o David e que possui todos aqueles que entenderam o Evangelho. Terceira e última coisa, a minha pergunta para finalizar é: por que o ansioso não mora onde está? Onde é que você mora? O ansioso nunca mora onde ele está. É provável que o ansioso esteja aqui me ouvindo e pensando nos boletos da vida. O ansioso nunca consegue estar presentificado. E por quê? Sabe por quê? Porque ele quer o controle. E por que ele tem necessidade do controle? Porque ele está inseguro. O ansioso não mora no presente. Lembremos de Marta, lembra? Marta não conseguia perceber quem estava presente na sua casa. Quem estava presente na casa dela? Jesus. E ela não conseguiu perceber quem estava presente na sua casa. Olha, todos nós aqui da IBP, aqueles que têm entendido o Evangelho, têm tido esse tipo de experiência. Quantas vezes eu estou na minha casa? Irmão, minha casa não é uma casa, é uma boa casa, mas é uma casa simples, é a minha casa.
E às vezes eu estou na minha casa, numa cadeira de balanço que eu tenho lá no quintal. Às vezes eu fico olhando para Pedro, para Aleph, para Ayla. Meu Deus, coração tão cheio de gratidão a Deus. Mas eu que lutei contra a ansiedade, quantas vezes eu não conseguia ficar? Porque o ansioso, ele não sente o sabor das coisas, ele não percebe a presença de outros. Marta estava agitada, ela não percebeu que o Rei dos Reis estava na casa dela. Você pode estar em um lugar onde Jesus está e você não percebê-lo, porque você está agitado, você está ansioso. Olha o caráter curativo da instrução de Jesus. Ele vai dizer assim: olhai para os pássaros. Preste atenção, irmão. Você tem noção do que é você dizer para o ansioso: olha para os pássaros? Eu estou ajudando várias pessoas que lutam contra isso, e é a instrução médica. Os médicos orientam a pessoa que é ansiosa a praticar jogos tipo xadrez, mulher fazer crochê. É crochê ou crochê? Crochê. A fazer crochê. Homem a jogar xadrez. Por quê? Porque tem que ficar. Aí Jesus diz assim: ei, vocês que estão ansiosos, olhem para os pássaros. Porque quando você olha para um pássaro, você fica, você percebe. Mas aí tem um detalhe. Ele diz: o pássaro não anda preocupado. Só que o pássaro também não anda desocupado, viu, irmão? O pássaro anda ocupado. Eu venho aqui te dizer que Deus não quer que você ande pré-ocupado, muito menos desocupado. Eu vi uma palavra na igreja agora, o pastor disse que eu tenho que andar cansado, então eu não vou me preocupar, eu não vou agora mais, eu vou ficar desocupado. Não estou falando isso. A postura correta é você andar ocupado. Seja um homem ocupado. Quem é você? Uma pessoa ocupada, não preocupada, mas ocupada. Você mora no presente quando você confia em Deus. Eu vi um pastor chamado Paulo Borges Júnior. Para mim é um dos homens do Brasil que hoje mais está mergulhado nesse entendimento do Evangelho. E ele disse que um dia ele estava pregando em Bragança Paulista, e um jovem disse para ele: pastorzão, bem que o senhor poderia vir morar aqui em Bragança, hein? Porque ele é de outro lugar e foi pregar em Bragança. E o jovem disse assim para ele: pastor Luciano, bem que você poderia vir morar aqui em Bragança, pastor. E ele olhou para o menino e disse: meu filho, eu estou morando aqui. Ele: pastor, o senhor está morando aqui? Ele: estou, desde ontem. Eu estou morando aqui e eu vou morar aqui até amanhã à noite. Quem entendeu? Não, eu acho que você não entendeu. Eu tenho uma ligeira desconfiança que você não entendeu. Homens maduros que entenderam o Evangelho, eles moram onde estão. Meu Deus, tem alguém comigo aqui? Eles moram onde estão. Você nunca vai experimentar a beleza da vida se você não compreender o que é isso aqui. A ansiedade não tira o problema do amanhã, ela tira a paz de hoje. Como seria bom se tua ansiedade tirasse o problema de amanhã. Além de não tirar o problema de amanhã, tira a paz de hoje. Lembra do que Jesus disse? Quem de vós pode acrescentar um côvado com a ansiedade de vocês? Nossa ansiedade nos mostra o quanto estamos próximos do mundo e longe de Deus, disse John Piper. Sabe quando que você está pronto para você correr atrás dos teus sonhos? Pastor, eu tenho um sonho, ser um profissional bem-sucedido. Que coisa boa. Pastor, eu tenho um sonho, realizar, qualquer sonho. Você estará pronto quando você estiver completo. Porque um dia, todos os dias você dorme com sua consciência, dela você não foge. E quando você põe a cabeça no seu travesseiro,
buraco está lá. A carência está lá, a necessidade está lá. Eu termino com esse provérbio de Salomão. Salomão disse assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Olha só. O que a ansiedade faz? Ela abate, ela diminui, ela vence. Mas a boa palavra alegra. A minha oração é que essa palavra seja uma boa palavra para alegrar teu coração, para que você volte para a sua casa hoje vencendo a ansiedade. Aleluia! Existe uma música, eu quero que a Ayla suba aqui. Existe uma música, e antes de falar dessa música, esse texto me mostra uma coisa: que o medo vê a ameaça, a ansiedade a imagina. A maioria das coisas que geram ansiedade em você é esmagadora, você nunca vai nem enfrentar. São fantasmas que estão na tua cabeça. E aí tem uma música antiga que ela diz assim: o teu trabalho é descansar em mim. Como se Deus estivesse falando para a gente essa música. O teu trabalho é descansar em mim. Descansar na Bíblia não é armar uma rede, ficar tomando água de coco, passivo, não. Descansar na Bíblia é confiar. Irmãos, e como dá trabalho confiar? Confiar que você tem um Deus cuidando de você. Você tem um Deus cuidando de você. Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. O contrário da ansiedade é a paz. É a paz. Quando a ansiedade começa, a paz está morrendo. Ou vice-versa. E essa música diz assim: que quando você tiver que tomar decisões na vida, você tem um Deus que Ele cuida de você. Eu quero te convidar a fazer uma coisa nessa noite. Não sei se você já lutou contra a ansiedade, eu já. Aí ela vai lembrar, de madrugada ela acordava e me encontrava arrancando as cutículas da minha unha do pé, e poças de sangue. Eu dizia para ela: não fala para ninguém não, eu vou vencer esse negócio. Eu vou vencer. No pico da minha ansiedade, eu lembro que eu ia escovar meus dentes, eu ligava a torneira primeiro. Eu disse: meu Deus, por que a torneira está ligada? Aí eu parava assim: que é isso? Sabe por quê? Porque o ansioso, ele acelera processos. Ele inverte as coisas. O que aconteceu contigo, Ribinha? O Evangelho foi revelado para mim de um jeito como eu nunca tinha visto. Isso trouxe uma paz no meu coração que eu nunca tinha possuído. Ontem eu estava em Itapecuru Mirim, eu e pastor Caletes. Meu Deus, que culto, que presença de Deus ontem naquela igreja. Num culto onde a gente sorria e chorava. Uma paz naquele lugar. Eu quero dizer para você hoje que Deus pode trazer cura a você hoje. Descansa, Ele cuida de você. Quando Ele diz: olha para os lírios, e nem Salomão se vestiu, Ele está dizendo assim: veja como é belo. Irmãos, a pessoa ansiosa, ele não consegue perceber beleza mais de ninguém. Pelo contrário, só vê defeito nas pessoas. Fica exigente por demais. E detalhe, você quer deixar o ansioso mais ansioso? Fique calmo na frente dele. O que é que deixou Marta mais agitada? Porque ela viu Maria quieta. Aí ela ficou doida. Ficou doida, falando: Jesus, manda essa mulher fazer alguma coisa. Porque pelo menos aqui tem que ficar dois agitados. Agora um quieto eu não aceito. A calma da outra deixou ela mais agitada. Eu te convido nessa noite a ir para um lugar seguro chamado Deus Pai.
O lugar seguro em que David descansou. O lugar seguro em que Yolanda descansou. O lugar seguro em que você sabe que você está protegido. E não importa a circunstância. Não é esse tipo de resposta, agora eu estou bem porque as coisas estão dando certo. Talvez eu estou falando para alguém que as coisas não estão dando certo, mas você tem uma paz aí dentro. Esse é o maior tesouro que você tem. Aleluia. Eu estou sentindo que Deus quer tratar com pessoas aqui hoje. Você pode ficar em pé. Feche os teus olhos. Aleluia, aleluia. Depois você faça uma pesquisa. Existe uma escritora já falecida, acho que é Rachel de Queiroz. Rachel de Queiroz, escritora muito famosa. E ela faleceu. E ela gravou um vídeo. Nesse vídeo ela diz assim, ela foi muito sincera naquele vídeo. Ela disse assim: eu sou ateia, eu não creio em Deus. Ela disse: eu não tenho fé nenhuma em nada. E ela disse: minha vida foi tão difícil. Ela disse: se você tiver uma fé, ainda que seja pequenininha, alimente, proteja, guarde, nutra, porque é muito triste a vida de quem não tem fé. Ela disse: eu perdi minha filha, foi a coisa mais horrível do mundo, porque para mim minha filha caiu num vácuo de existência. Eu não tinha quem clamar, eu não tinha quem pedir, eu não tinha quem. E ela disse que ela, mas ela, pense de uma mulher sincera, e ela dizendo: eu não tenho, mas eu queria ter. Eu tenho inveja de quem tem. Eu quero dizer para você uma coisa: prospere, ganhe dinheiro, tenha, mas não perca a sua fé. Não perca a sua fé, porque no dia mais difícil da sua vida não é teu dinheiro que vai fazer diferença, é a tua fé. Dos maiores embates da tua vida não é no dinheiro que você vai encontrar segurança, um porto seguro. Você vai encontrar na fé. A fé em um Deus Pai. Aleluia, aleluia. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha sido abençoado grandemente por essa mensagem. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e deixe o teu comentário aqui embaixo pra gente. Tchau, tchau!